Olá, queridos professores dos municípios parceiros do Sistema de Ensino Unifeb. A gente vai começar aqui mais uma formação e hoje um tema super especial, pensado exatamente para atender demandas, né, que a gente está vivenciando um período bastante desafiador no campo da educação e na sociedade como um todo, né? Então, essa formação vai dialogar muito bem com aquilo que você almeja para a tua vida e também planejamento de atividades para as crianças. A gente fez um convite para uma super profissional, Letícia Semenzato. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente para compartilhar seus conhecimentos sobre competências socioemocionais na educação infantil. Mas antes de chamar a Letícia, eu vou chamar aqui para a tela minha colega, a Tainá Carmona, nossa assessora aqui do Sistema de Ensino Unifeb. Olá, Tainá, tudo bem? Oi, Anderson. Olá, educadores. Sejam todos muito bem-vindos. Anderson, gostaria, de iniciar minha fala agradecendo pela participação de todos os professores na live anterior e conversamos com a professora Isabela Gersh sobre a importância da musicalização na educação infantil. Foi um sucesso e tenho certeza que a formação de hoje não será diferente, não é mesmo? Você concorda comigo, Anderson? Bom, cada live que a gente está fazendo aqui me surpreende cada vez mais. São profissionais excelentes que agregam e o Sistema de Ensino Unifeb selecionou um repertório incrível de temas, né? Olha só, a gente já conversou sobre tecnologia, nós já conversamos sobre primeiros socorros, conversamos sobre musicalização, né? E agora competências socioemocionais. E muita coisa vem por aí pela frente, né? Acompanhe, é muito bom estar aqui com vocês, interagindo, e a participação de vocês é incrível, né? E essa troca é fenomenal, né? A gente leva conhecimento, a gente aprende muito com vocês também para fazer sentido o material do sistema de ensino que foi pensado com muito carinho, planejado para atender o melhor, né, na formação aí das crianças. Exato, Anderson. Realmente, todos os profissionais escolhidos trouxeram amplo repertório de práticas que trabalharam, práticas mesmo para os professores trabalharem dentro da sala de aula. E hoje, como o Anderson já comentou com vocês, teremos outra participação especial, que é a Letícia Semenzato, e falaremos sobre as competências socioemocionais. Se antes da pandemia já era importantíssimo falarmos sobre esse tema, nos dias atuais virou necessidade, né, Anderson? Sim, a gente já estava discutindo sobre isso, né, e aí veio a pandemia e, né, evidenciou essa demanda que é emergente mesmo, a gente trabalhar não só processos educacionais que visam, né, processos cognitivos envolvidos no aprendizado, mas também as emoções. A escola não pode desconsiderar a importância das emoções na formação do aluno. E nós temos aí a BNCC também, que traz, né, um documento que é norteado por competências e algumas delas direcionam para as competências socioemocionais. Então, a gente vai aprender muito, com certeza, na live de hoje. Com certeza. As crianças ficaram muito tempo sem frequentar a escola e agora é o momento, de realizarmos a escuta, o olhar, o acolhimento, que permitam às crianças conhecer seus sentimentos e emoções, bem como aprender também a reconhecê-lo nas pessoas à sua volta, como os professores, os profissionais dentro da instituição de ensino. E nós, do Sistema de Ensino Unifeb, acreditamos que as crianças devem ser desenvolvidas em todas as suas dimensões, e para isso o caminho é oferecer uma educação integral para todos, que é aquela voltada para o desenvolvimento pleno, nos âmbitos cognitivo, socioemocional, híbrido, cultural, entre outros, preparando-as para fazer escolhas com base em seu projeto de vida. Sou formada em neuropsicopedagogia, apaixonada pela primeira infância, e nos meus estudos aprendi, que nos primeiros anos de vida, o cérebro humano forma mais de 1 milhão de conexões neuronais. Então, sempre na primeira infância, com certeza é uma fase única da nossa vida, que começa desde a gestação e segue até por volta dos 6 anos de idade, que é a idade, que nós trabalhamos com material. E nessa etapa, 90% do cérebro é formado, garantindo a base para o desenvolvimento futuro.
E não estamos falando apenas das conexões cerebrais responsáveis pela capacidade intelectual e raciocínio lógico. É na primeira infância também que acontece o desenvolvimento socioemocional, ou seja, quando uma pessoa começa a desenvolver suas habilidades sociais e emocionais. Por isso que é muito importante, né, a gente abordar esse tema, porque as crianças pequenas respondem e processam experiências emocionais e eventos traumáticos de maneiras muito diferentes dos adultos. Por isso que é importante a gente tentar compreender um pouquinho mais as crianças. E para discutir esse assunto, né, com mais profundidade, convido agora para a nossa tela aqui a professora Letícia Semenzato, que é graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina, Pedagogia pela Faculdade Aldeia de Carapicuíba, especialista em Didática do Ensino Superior, com formação em Aprendizagem Mediada da Reuven. Não sei falar, tá, Lê? Depois Sim. A Letícia possui um currículo riquíssimo. Depois, no finalzinho, ela vai deixar o contato dela para vocês. A Letícia faz um trabalho lindo, ela é idealizadora e responsável pelo projeto de Filosofia para a Criança, Educação para o Pensar, atuando tanto na orientação de professores que desenvolvem esse projeto, quanto na sala de aula, na educação básica, promovendo sempre um ensino crítico e reflexivo. Lê, se você quiser também falar um pouquinho, né, quem é a Letícia, fique à vontade, seja muito bem-vinda, obrigada pelo aceite do nosso convite. Muito obrigada, Tainá, obrigada, Anderson, o Sistema de Ensino Unifev, olá para todos os educadores que estão aqui presentes conosco hoje. Bom, é o Forsten, né, o René Forsten, que ele traz, na verdade, a aprendizagem mediada cognitiva, que foi uma grande transformação na minha vida, viu, Tainá? Mas quero falar um pouquinho da Letícia, que a Letícia está como nesse momento para trazer algumas reflexões sobre competências socioemocionais, mas eu sou professora educadora, também, Tainá, apaixonada pela educação infantil, que na minha vida veio de uma maneira diferente, porque ela chegou depois de trabalhar com o ensino superior, depois de ministrar aula nos cursinhos para medicina, né, e aí a educação infantil chega junto com a pedagogia, e realmente, assim, eu me encantei, e hoje desenvolvo um projeto de filosofia para crianças na educação infantil. Então, eu tenho pequenos filósofos de 3 anos, pequenos filósofos de 6 anos, né? E, ó, tá vendo o sorriso? Eu sou, assim, apaixonada por eles, porque ainda chego lá, como cheguei numa segunda etapa, né, que são 5 anos agora, essa semana, e perguntei assim para eles, o que nós fazemos aqui, né? Filosofia. E o que é filosofia? É a arte de pensar? E como é que eu penso? Eu acendo uma lâmpada no meu cérebro, né? Então, assim, você vê como que as crianças, a primeiríssima infância, quando você colocou, tem muito, muito, muito para nos oferecer e para que nós possamos aprender com eles. Muito mais do que nós imaginamos ao longo da história da educação no Brasil, e cada vez mais isso vem ganhando espaço. Então, as competências socioemocionais, elas chegaram na minha vida exatamente por esse trabalho desenvolvido com a filosofia para crianças, né? Que quando começou as competências socioemocionais chegam na BNCC e chega como um documento normativo, com a ideia de trazer isso para a escola, é muito rico porque nós já estávamos desenvolvendo isso há 10 anos sobre o autogerenciamento, sobre as emoções, sobre a escuta, sobre o espaço de partilha, sobre os diálogos do ponto de vista realmente de construir conceitos juntos, né? Então, do vínculo do professor com o aluno, que é, né, o mais importante. Então, ela tem um sentido muito grande, e eu acredito muito no projeto das competências socioemocionais. Acompanhei uma escola, né, no ano passado ainda na gestão, e as competências socioemocionais trouxe toda a diferença quando nós pensamos em educação infantil, porque realmente ela é a possibilidade de colocarmos a BNCC, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência em prática. E quando a gente olha para a BNCC, né, tá lá lindo, aí você fala assim, como é que eu faço? As competências socioemocionais é o como fazer com que esses campos sejam possíveis, os campos de experiência sejam possíveis, né, e o mais, que a escola seja um espaço
feliz, de partilha, de ludicidade, de encantamento, que é isso que a educação infantil tem de mais rico, né? Então, assim, eu tô vendo que a professora Letícia aqui é apaixonada por isso, vocês viram só, né? Mas eu fico muito feliz pelo convite, mesmo. Muito bom, Letícia, estar com você aqui, uma apaixonada pela educação, já acompanho seu trabalho há algum tempo, somos amigos, né? E admiro muito isso, né? A efervescência, eu já ouvi falar esse termo, assim, quando alguém mencionou, você é uma pessoa enérgica ao falar sobre educação e como que você quer transformar a vida dos alunos, né, por meio do seu trabalho. E agora, contribuindo com professores também, né, através de ações de formação docente. E aqui, um espaço muito rico, né, onde você vai compartilhar a tua experiência prática, também Sim. O campo das ideias, né, uma apaixonada pela filosofia também, e Sim. A gente vai explorar o campo das ideias e também lembrar lá do chão da escola e como fazer as coisas que os professores aqui querem muito saber. Então, vamos começar, então. Vou projetar seus slides, tá? Você fica à vontade, e depois a gente vai fazendo algumas intervenções aqui. Muito obrigada. Vamos lá, então. Bom, começar trazendo exatamente esse conceito, né, de competências socioemocionais na educação infantil, né? O que na verdade nos traz quando nós olhamos para esse tema, para esse título, que é a primeira questão que nos aparece? Quando nós pensamos em competências socioemocionais, nós pensamos em algo que ainda é um grande desafio para a escola, porque nós temos, até como o Anderson colocou, né, nós temos já muito material escrito, temos muitas teorias que embasam grandes autores do século XX, que, na verdade, as competências socioemocionais não surgiram assim, né? Existe um histórico para que elas estejam presentes na escola hoje. No entanto, entender as competências socioemocionais dentro da educação infantil é um convite para a prática. Como é que nós vamos colocar toda esse olhar do social, do emocional em prática? Para começar, eu queria trazer um pouquinho a história das competências socioemocionais. Eu acho muito importante aqui para que nós possamos entender por que ela está na escola. Desde 1850, quando começa todo o movimento das fábricas, né, da segunda revolução industrial, e de pensar de uma organização dessa fábrica e dessa indústria para cada vez ter mais produtos disponíveis e mais questões, assim, realmente do próprio modelo industrial acontecer de uma forma efetiva, começaram a se pensar como é que deveriam ser, olha a palavra, os relacionamentos dentro da fábrica. Começaram a se pensar como é que deveria ser o processo mesmo de posicionamento das pessoas na fábrica. Como elas comunicavam, como elas recebiam o olhar do outro, o que elas poderiam fazer para ser mais efetivas? Será que falar bom dia, boa tarde era importante também? Então começa-se um movimento dentro ainda do lugar da fábrica para poder pensar em como conviver de uma maneira mais efetiva e, a princípio, ter o melhor resultado, né, dentro desse processo industrial. Em 1950, grandes empresas do mundo corporativo aderem à proposta das competências socioemocionais, principalmente para a formação de líderes, de gestores, de conduzir equipes, de trazer cada vez mais esse desenvolvimento de excelência das pessoas no atendimento das pessoas, em conduzir, na verdade, processos, né, de uma grande empresa, mas ainda estava num campo muito corporativo. Vamos lembrar que durante a década de 80 e de 90, houve um grande movimento no mundo para nós podermos resolver um problema, que era como os direitos que foram escritos por grandes filósofos desde 1800, do Iluminismo, e que, na verdade, foram a base da Revolução Francesa, que estão lindos lá nos livros, concordam? Mas como é que nós vamos fazer para colocar eles em prática? E começa um grande movimento internacional pela questão dos direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, e, inclusive, dessas crianças começa a se pensar quem eram as crianças, o papel das crianças, quais eram os direitos dessa criança e na escola.
Então, é nesse momento, em 1980, início de 90, que começa um grande movimento para a escola e a chegada das competências socioemocionais. Quando nós olhamos hoje para competências socioemocionais, para nós aqui no Brasil, isso ainda é algo novo, mas se nós pensarmos na Suíça, se nós pensarmos na Finlândia, nos Estados Unidos, se nós pensarmos na África do Sul, né, existe já um grande movimento desde 1995, para que as competências socioemocionais possam ser, olha a palavra, vivenciadas na escola. E aí, como diz a Tainá, né, no Brasil ela chega com a BNCC, ainda está sendo muito discutida até antes de 2020 da pandemia, mas agora, depois da pandemia, ela não deixa de ser apenas mais... eu tenho até um amigo que diz, né, uma perfumaria da escola que eu preciso olhar, e passa a ser, na verdade, agora algo importantíssimo ou fundamental. E até como diz um grande autor, né, hoje a escola mudou com a pandemia e o que nós precisamos muito mais apenas de um olhar para a escola, para a educação e para o processo de aprendizagem cognitivo, hoje é a necessidade de entendermos que aprender também a ser, a conviver, a interagir, né, e a trocar, e a ouvir, e a compartilhar, e o espaço para isso tudo são as competências socioemocionais. Gostaria, então, quis trazer para vocês um pouquinho dessa história das competências, para a gente entender que a competência socioemocional nos convida para uma reflexão muito importante. Você, professor aí, ser professor para vocês é uma profissão? Ser professor para vocês é um trabalho? Ou ser professor para vocês é uma missão de vida jesuítica? O que é, na verdade, ser professor dentro desse contexto hoje de pensar que o professor tem, sim, para ele, um papel hoje muito importante, que é de construir esse espaço onde o homem está sendo homem. As competências socioemocionais é um convite para que o homem possa, a cada vez mais, se colocar no lugar de humano. E Aristóteles já nos diz, quem é o homem? Ou o que é o homem? Ele nos diz assim, que o homem é um ser social, porque ele vive em sociedade. Político, porque ele precisa organizar, não é? Aonde ele vive, o espaço que ele vive. Mas ele também é um homem faber, é aquele que constrói. E agora, nós recentemente, devido à neurociência, como a Tainá nos trouxe de uma maneira tão bonita, o homem também é aquele que tem emoções e que precisa conhecer as suas emoções para que ele possa se reconhecer também como humano. E você, professor, onde é que está esse olhar, na verdade, de ser professor? Conseguimos encontrar o professor dentro de uma dimensão humana? Para isso, vou passar o meu slide e quero trazer uma pergunta para vocês. Vamos fazer um check-in. Quando eu pegar um avião, né, a primeira coisa que eu faço é fazer um check-in para saber quem é que está aí, quem é que vai subir nesse voo, quem que vai estar nesse voo conosco. Eu gostaria que vocês pensassem e refletissem 5 palavras que os definem enquanto professor. Que palavras que definem vocês enquanto professor? Vamos lá, eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat para mim, por favor, palavras que, quando eu penso em ser professor, nós temos nossa história docente. O convite dessa reflexão é que nós possamos fazer, na verdade, uma autobiografia docente. Professor, qual é a sua história enquanto professor? Quais foram as turmas que passaram pela sua vida? Quais foram aqueles alunos que mais te deram problema? E que você sentiu muito desafiada? Como disse uma amiga minha ontem, falou assim, nossa, eu tive uma turma em 2017 que eu achei que eu ia ter que até procurar uma ajuda médica, né? Então, todos nós passamos por isso. Para poder responder essa pergunta que me define como professor, é fundamental nós olharmos para a nossa história docente. Quais são as palavras que definem vocês enquanto professor? Ah, olha lá no chat, determinado? O professor tem que ser determinado? Será que vocês acham? Comprometido. Nossa, o professor é muito comprometido, né? Na sala dos professores, nós até escutamos sempre que, assim, final de semana o professor está
trabalhando, é ou não é? Nós estamos, às vezes, lá lavando a frente da casa, enquanto mães, organizando a casa, e estamos aqui tendo ideias de como é que nós vamos levar uma atividade diferente para os nossos alunos na próxima semana. Escutamos uma música e já, uau, essa música eu vou usar também, né? Então, o quanto que o ser professor e esse olhar de ser determinado está presente no nosso dia a dia também. Muito legal. Alguém colocou, será que o professor experimentar o amor? O que será que é o amor por ser professor? Né? Como será que, na verdade, esse professor encara o amor? Muito interessante esse exercício, ele está aqui no início. Vou compartilhar aqui meu slide. Isso. Por favor, aqui, isso. Porque nós estamos fazendo aqui nesse check-in, o meu objetivo é que nós possamos olhar para a minha mala. Eu tenho uma mala que eu carrego. Essa mala é minha biografia docente. Quando eu, na verdade, paro para refletir quais palavras me definem como professor, eu vou lembrar da minha história na escola, na minha história com os meus alunos, na minha biografia docente, no que eu construí até agora. E quando eu faço isso, eu estou colocando na minha mala. Mas o meu objetivo aqui hoje, nesse encontro, é que nós possamos realmente pegar essa mala, que ela vem em muitos momentos, principalmente agora após a pandemia, a volta, né, para o presencial, carregada de muitas angústias, ou mesmo, será que nós vamos lembrar mais dos nossos momentos felizes na escola, dos nossos momentos angustiantes na escola, ou será que nós vamos lembrar dos momentos desafiadores? Então, o objetivo é, levanto essa mala, levanto as minhas histórias, e agora nós vamos deixar a mala. Por que deixar a mala? Porque nesse momento aqui, eu gostaria que vocês estivessem comigo, não como professores, educadores, mas a verdade que vocês estiverem aqui comigo enquanto humanos. O objetivo é realmente que nós possamos humanizar o professor. Olha essa palavra, eu entendo, até o Anderson tá aqui, eu gostaria até de ver o sorriso do Anderson, né, Anderson, aqui, para essa palavra, desprofissionalizar. Você tá aqui, né, você tá aí desprofissionalizar o professor. Porque é tão interessante isso que quando todo mundo olha para nós, eles nos enxergam como o quê? Professores. É ou não é, Tainá? Não é assim, não é, Anderson? Né? Não olha o Anderson, pai da Luísa, não olha a Tainá, irmã, filha, e sim enquanto professor. E o que as competências socioemocionais nos convida é para olharmos para nós enquanto humanos. É o lugar do humano na escola. Se é o lugar do professor humano na escola, é o olhar do aprendiz humano, e não só do aluno. Então, nós estamos mudando o eixo da escola. Então, agora eu poderia mudar a pergunta. Eu poderia perguntar assim, quais são as 5 palavras que te definem como professor? Eu poderia falar assim, Tainá, quais são as 5 palavras que definem quem é a Tainá? Eu acho que... Eu sempre falo, né, que eu sou uma pessoa com olhar atento, escuta. Gente, é tão difícil, né? Exatamente. Essa é a provocação, Tainá. Não é fácil. Porque nós não tivemos uma formação para olharmos para nós assim, né? Tanto é que até então, isso até eu falo sempre, estava num campo muito da psicologia apenas, né? Fazer essas reflexões. Então, chegar isso na escola agora é algo assim, peraí, como assim? O que a Letícia está falando para a gente fazer esse levantamento sobre nós? E o primeiro pilar das competências socioemocionais é o autoconhecimento. É quando eu olho para mim, né? Então, assim, é tão interessante que olhar para mim me abre a possibilidade de olhar para o meu aprendiz, de olhar para aquele que está ali. E aí, sabe, Tainá, o mais interessante é que até então tudo isso estava na teoria, estava escrito nos livros, estava como propostas teóricas até para a escola, né? Só que agora o nosso desafio é como é que nós vamos colocar isso em prática. Então, o meu convite nessa tarde é algo audacioso, mas eu gosto disso, é que nós possamos humanizar o professor. E tirar o professor daquele que só vai entregar um plano de ensino, sabe? Aquele que vai cumprir a hora na escola, que vai...
professores, sabe aquele que só vai imprimir a atividade, ou então cumprir o material exatamente como está lá, e sim colocar o professor num lugar onde ele possa se tornar humano e olhar para ele dentro da prática da escola. E as competências socioemocionais. Oi, Anderson. Letícia, fenomenal essa tua provocação, eu estou aqui pensando muito sobre, né? Quando você provocou a Tainá e ela falou, nossa, é difícil isso, né? Acho que, peraí, eu preciso de um tempo a mais para me reconhecer. E a escola que nós tivemos contato, ela não deu essa oportunidade, na verdade, né? E a BNCC traz isso agora. Olha só, um dos primeiros campos de experiência de educação infantil é eu, o outro e o nós. Olha lá. Lembra disso, pessoal? Então, a gente precisa mudar a chavinha, né? Mudar a nossa percepção e não reproduzir a escola que nós vivenciamos, porque ela era, de certo modo, muito conteudista. Sim. A preocupação ali na pré-escola de reconhecer os signos da alfabetização, reconhecer os signos da matemática, né? Não é que isso não é relevante, claro que precisa estar posto isso, mas é muito além do que isso, né? O processo formativo dentro da instituição escolar precisa buscar o letramento, né? As múltiplas linguagens, e a linguagem do corpo, inclusive, eu estou falando aqui como profissional de educação física, né? Não deixar a criança enclausurada, né? Em quatro paredes, né? Precisamos nos movimentar, né? Isso tem uma relação direta com as emoções. Sim. Você, possivelmente, quando você ficou fechado na sua casa por conta do distanciamento social, você ficou abalado emocionalmente de alguma forma. Você precisa do movimento, né? A gente precisa do movimento, a gente precisa interagir com o outro. Então, essa junção de coisas, agora, a gente está pautado em termos de documento. Mas, às vezes, a gente não consegue enxergar isso na prática, porque a gente ainda carrega esse viés da nossa formação enquanto aluno, e também, talvez, né, o processo de formação inicial de professores precisa ser reformulado. E existe a BNCC Formação também, que vem ressignificar as licenciaturas, né? Ela foi publicada após a BNCC da Educação Básica, então é um caminho agora, a gente está num momento de transição. Cabe a nós, né, buscar o engajamento, de buscar a mudança né, em termos do coletivo, né, de profissional de educação, sim, dialogar isso e fazer acontecer algumas transformações importantes. E sair do campo de uma educação infantil muito escolarizada no sentido, assim, de carteiras enfileiradas, né, conteúdo no sentido de memorização apenas e não de vivência, né? Então, sim, lembra lá os dois pilares colocados pela BNCC, que é as brincadeiras, né, e a vivência, a experiência. A gente precisa colocar isso em prática. O Anderson, muito legal você trazer isso, né, e até era algo que eu estava aqui ainda pensando, quando a gente fala de brincadeira e de vivência, quando o Anderson colocou, é tão ruim que assim, ó, eu só consigo promover a brincadeira na educação infantil se eu primeiro experimentei isso. Eu só sim, consigo experimentar isso se eu me conheço também. Concordam? Que para o professor sim, também isso é novo? Era muito bonito estar no documento, né? A educação infantil, o espaço do lúdico, vamos brincar. E o professor fala, como? Pode observar na escola, o professor que é aquele que mais brinca é aquele que mais conhece. É aquele que, por exemplo, observam, por exemplo, no parque, à tarde com as crianças. O professor que interage com as crianças é aquele que já percebeu, primeiro, que ele não é uma ilha, que ele é um continente, né? E que, na verdade, ele está aprendendo a todo tempo também com as crianças. E aí, como a Tainá, ele está sempre num olhar de observador. Como é que eu vou promover vivência se eu, professora, também não me permito vivenciar? E quem vivencia é humano. Então, isso é algo, como o Anderson coloca, muito importante, porque a nossa formação, a nossa escola, ela é o modelo de uma fábrica. Vamos pensar na Hungria de 1850, né? Próximo dessa data, onde a escola nasce dentro de um modelo de fábrica.
e aonde, na verdade, nós temos um conteúdo segmentado, nós temos as disciplinas, nós temos, né, eu até falo sempre, aqueles que vão estar sempre olhando para ver se está tudo saindo exatamente dentro das caixinhas, né? Abre matemática, fecha. Agora abre arte, fecha. Então, assim, e a educação infantil é muito mais desafiador, porque quando ela sai de um campo de ser apenas assistencialista, já agora, recentemente, não estou falando nem de 20 anos, não é isso? E ela entra, na verdade, para um campo da educação, ela entra para provocar a escola. Porque ela já nasce dentro de um outro viés. Que escola é essa? Né? Tanto é que muitos professores que acompanharam a mudança da educação infantil, dentro desse olhar da escolarização e do lugar dela enquanto educação, né, que a própria base nos coloca, vivenciou muito isso. E agora, o que eu vou fazer com essa educação infantil? Vou fazer no mimeógrafo para eles pintarem o quadrado? E aí nós vivenciamos ainda professores dando um quadrado para eles pintarem. Pinte o quadrado. Aí a BNCC fala, não, vivencie o quadrado. Aí o professor fala, peraí, como é que eu vou vivenciar um quadrado? Né? Não tenho ideia de que é isso. Porque nós pintamos o quadrado. Depois nós calculamos a área do quadrado na educação infantil, no ensino fundamental. Depois nós calculamos a área do quadrado para entrar na faculdade. Então, assim, pensar em vivenciar um quadrado, nós não temos essa experiência, porque para vivenciar um quadrado é me colocar enquanto humano. Então, essa é a reflexão das competências socioemocionais. Por isso que é uma virada de chave. E por isso o convite para olhar para educador dentro da escola. Aonde é o meu lugar? Aonde eu estou? A minha formação até hoje, que teve realmente esse recorte, como o Anderson diz, muito cognitivo, né, dentro de um olhar de reconhecer as letras, as figuras geométricas, e aí, né, Tainá e os professores estão os educadores, estou chamando muito eles aqui, porque eu estou olhando aqui os olhinhos deles, né, os professores trabalham muito, por exemplo, na educação infantil, isso é muito forte, o autoconhecimento da criança. Ah, vamos lá, né, o eu. E aí eu tenho professores que acompanham que, façam desenhos, desenhe você, né, dá um rostinho para eles poderem pintar o olho e a boca, né? Então, como é que nós vamos vivenciar quem sou eu? Como é que eu vou experimentar isso, propor para ele essa vivência, se eu mesmo não olhei para mim? Mas porque eu aprendi também a fazer o desenho, né? Quem é você? Faz uma bolinha com o desenho e o cabelinho assim, né? Então, assim, realmente é esse exercício. Vou só passar o slide aqui para nós podermos continuar, vou trazer um pouquinho da base. Porque o que eu quero trazer para vocês agora, na verdade, é que a partir de agora, a palavra de ordem não é mais educação. Educação, eu vou usar uma fala aqui, ainda está no modelo Pink Floyd, né? Isso eu vou usar sempre, porque eu penso nisso, eu já imagino as caixinhas de tijolo. E como uma aluna perguntou para mim essa semana, uma aluna ainda dos anos iniciais do ensino fundamental, ela falou, professora, será que na escola eles olham para nós, alunos, e imaginam que nós somos um tijolo na parede, com um número específico? Né? Então, assim, por quê? Os nossos alunos de hoje, mesmo da educação infantil, eles já estão muito mais com o olhar neles mesmos. Observem quando vocês fazem uma pergunta. Até o nosso filho de 2 anos tem muito, ou o nosso aluno, o aprendiz de 2 anos, tem muito mais personalidade de poder dizer o que ele gosta, o que ele não gosta. É ou não é? Ele já consegue falar, não, isso eu não quero. Isso aí eu não gosto. Porque agora, na verdade, a aprendizagem, ela está focada na personificação, né? Nesse olhar do ser, na verdade, essa personalização dentro de um espaço da pessoa. E a aprendizagem passa a ser focada em mim. E não mais, na verdade, em mim só como um participante de um grupo, mas em mim mesma, Letícia, enquanto um processo, né, de grande, na verdade, de promover a aprendizagem a partir de onde eu estou. Eu vou compartilhar aqui, peraí, aí. Mudou aqui meu slide? E aí as competências socioemocionais, olha lá, ela é exatamente o clique lá do que a Tainá falou das ligações, né, dos nossos neurônios, porque é onde acontece o coração e o cérebro, a cognição e as emoções. E isso é novo, por isso que nós estamos, na verdade, fazendo esse grande movimento para poder pensarmos sobre isso. Vou passar aqui o slide um pouquinho, que acho que nós estamos falando.
Agora, para poder falar sobre isso, eu vou trazer aqui um filósofo. Eu gosto de filosofia, trabalho com filosofia está na minha vida, e ser filósofo é fazer perguntas, né? E se teve alguém que perguntou o que era ser homem, ou quem era o homem, ou o que era ser, né, se sentir humano dentro do mundo industrial, onde o homem conseguiu voar no final do século XIX, era o sonho do homem, não é isso? Poder voar, onde ele conseguiu fazer uma máquina fotográfica, que ele não precisa mais pintar a natureza exatamente como ela é. A própria máquina fazia isso, né? Então, quando mudou-se até a percepção do que era arte, esse filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele começa a questionar quem é o homem. E ele vai dizer que dentro de nós existem duas forças, para nós entendermos o papel desse professor na escola, o papel desse professor humano. Então, dentro do professor na escola, nós temos as forças ativas, que ele vai dizer que as forças ativas é o homem forte, e tem as forças reativas, que ele coloca como sendo o homem fraco, o homem reativo. E o homem que o Nietzsche chama como reativo, como homem fraco, é aquele que se opõe, é aquele que reclama, é aquele que espeta. E ele diz assim que esse homem não, ele já disse isso em 1900, que essa força está em mim. Mas para me tornar, na verdade, aquele que é o super-homem, que usa da seu potencial criativo para construir novas possibilidades, para construir novos espaços, para construir novas experiências, novas vivências. Eu tenho que deixar potente em mim as forças ativas. E aí ele diz, esse é o homem forte. Porque a força ativa é aquele, na verdade, que identifica a sua potência e a partir de identificar a sua potência, ele gera mais potência. E por que trazer o Nietzsche aqui, numa sequência após o que é o homem? Porque eu pergunto para o professor assim, professor, né? Quais são as 5 palavras que lhe definem enquanto professor? Quais são as 5 palavras que lhe definem enquanto Tainá, enquanto eu, Letícia? É um exercício para poder reconhecer, na verdade... Oi, eu tô aqui. Aí. É um exercício para poder reconhecer, na verdade, as forças que estão em mim. E olha só que interessante, por que reconhecer a minha potência dentro da escola? Por que eu preciso disso para trabalhar com as crianças de 0 a 6 anos? Por que eu preciso reconhecer no que, na verdade, eu sei fazer de melhor na escola? Porque é através de reconhecer essas potências que eu vou construir os vínculos e vou construir o meu espaço enquanto educador na educação infantil. A educação infantil, ela é um espaço de experiência, mas essa experiência, ela é potencializada a partir de quando eu reconheço essa minha força ativa, como propõe o Nietzsche. Deixa eu só dar aqui um enter. Né? Aqui no slide, aí passar. Então, a escola hoje, né, muito além de só promover o sucesso acadêmico, ela é também aquela que ela é responsável, esse é um texto até da BNCC, ela é responsável para que os alunos possam interagir socialmente, ela é aquela que traz com que a palavra respeito, comportamentos seguros, saudáveis, aprender a agir eticamente, ter uma postura democrática, cidadã. É possível isso dentro da educação infantil? O que está regulamentado lá pela base? Nós conseguimos hoje na educação infantil trazer, na verdade, esse lugar também de um aluno que ele é ativo e que ele pode fazer escolhas? Como eu consigo isso? Dentro desse espaço das competências socioemocionais. Primeiro, eu preciso olhar para mim, professor. Eu só vou conseguir novas práticas quando eu olho para mim, professor. Olha só que interessante, eu quero trazer um pouquinho da minha vivência aqui com vocês, que nós fomos fazer uma atividade com os meus alunos da educação infantil, fui propor para eles, para nós pensarmos o que era o eu e o nós, né? Vamos trazer isso para a prática, o eu e o nós. E é um grande desafio para o professor poder pensar num projeto, numa atividade. Eu falei, vamos pensar no que é uma comunidade. Aí eu trouxe para ele as abelhas, né? Vamos estudar sobre as abelhas, quem eram as abelhas, o papel do zangão, da rainha, dos operários. Vamos levantar que eles vivem numa comunidade, que todos são importantes, o papel de cada um. Então, fomos lá na abelha, no macro.
E aí nós viemos, na verdade, olhando para essa abelha dentro da natureza, para ele poder entender quem é ele dentro do grupo em que ele participa. E assim como lá na colmeia das abelhas, que tem as regras que são necessárias para que possa produzir o mel, né, a colheita do pólen, e que elas possam entregar aquilo que é o papel delas, eu, enquanto esse grupo, essa comunidade, também. E aí nós chegamos num ponto que nós tínhamos que preparar algo para ser entregue, e nós fomos observar a natureza. Eu levei eles para eles poderem colher da natureza o que eles acharem mais interessantes, porque nós iríamos produzir um pincel. O objetivo era nós fazermos um pincel. Porque o pincel pronto, ele é algo que ele vem pronto, é um. Ele faz um risco. Já viram o pincel? Quando eu faço o pincel, eu faço um risco apenas. E a nossa ideia era produzir um pincel onde eu não teria apenas um risco, mas eu teria vários riscos. Então, nós pegamos um galho de árvore, cada um pegou o seu galho, e aí com várias folhas de diferentes tamanhos, diferentes cores, e aí aqui, durante esse momento, muito importante, por isso o professor trazer, que tamanho é esse? É maior, é menor, né? É claro, é escuro, porque cada oportunidade, cada experiência é uma oportunidade de aprendizagem, e nós fomos pegando as folhas, igualando elas todas na mesma altura, e passamos, né, a grande pergunta, como é que nós vamos amarrar essa folha no nosso galho, para poder fazer um pincel? Isso que nós estamos trabalhando, o eu e o nós, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Aí eu falava assim, vamos amarrar uma folhinha menor, vamos tentar. Vamos lá, tentamos. Não dava certo. Ah, se não dá certo. Ah, mas muitas vezes na nossa vida não vai dar certo mesmo. Vamos outra oportunidade. Aí fomos lá, vamos tentar com barbante. Amarramos o barbante, porque com as competências socioemocionais e na educação infantil, nós entendemos que o tempo, temos que pensar sobre o tempo. Sim? Será que nós temos que fazer todas as atividades no tempo ou nós temos que experimentar cada uma das propostas? Principalmente que os nossos alunos entregam. Então, aí nós amarramos lá, né, de novo a folhinha com o barbante, e não deu certo, porque a folha escorregou. Aí um aluno falou assim, professora, e se nós passássemos aquela fita que gruda assim, que tem lá no painel? Aí nós pegamos a fita, eu falei, vamos tentar. Passamos e nós conseguimos fazer um pincel, 1 a 1. Só que aí, né, Tainá, obrigada, um chora, o outro não conseguiu passar, o outro tá esperando, bem, professora, eu, né? O outro já terminou, já quer saber o que ele vai fazer, porque nós temos uma turma. E é nesse tempo que é o espaço que as competências socioemocionais se tornam vivas. Até então, a gente imaginava que o espaço, na verdade, o resultado era a entrega da atividade. As competências socioemocionais da educação infantil, ela vem mudar isso. O espaço não é o resultado não é a entrega da atividade. O resultado é o processo para que essa atividade seja feita. Então, muitas vezes, eu nem consegui terminar essa atividade de uma aula. Eu precisei voltar de novo para nós retomarmos isso. E eles foram embora curiosos. O que ele ia fazer com aquele pincel? Porque eu provoquei com eles curiosidade. Abertura para o novo, pilar das competências socioemocionais. E todo mundo, no outro dia, estava louco para chegar, para saber como é que a gente usa aquele pincel que ficou todo paradinho na sala ali, esperando eles chegarem. Então, primeiro nós fizemos o pincel. E já fomos discutindo. Todo mundo é igual? Por que cada folha é diferente? O que acontece, na verdade? O que nós precisamos para poder... Temos que estar todos no mesmo nível, igual. E eles vão trazendo, porque é o espaço da escuta e da partilha. É tão interessante que uma aluna ainda falou assim para mim, ô professor, eu falei, tem que ter alguma regra para que possa, na verdade, todas as folhas ficarem niveladas para a gente poder fazer um pincel? Aí ela falou assim, eu acho que tem que estar todo, né, tem que ter uma regra, a regra é importante. Aí uma aluna falou assim, ô professora, mas ser feliz também tem que ter regra? Para tudo, peraí, mas o que tem a ver o ser feliz com o pincel que está falando do eu e do nós? Tudo a ver. Porque a partir dessa pergunta, se para ser feliz tem que ter uma regra, eu abro, na verdade, a empatia, os relacionamentos, o que é ser feliz, o autoconhecimento, o que ele sente quando ele é feliz, ele sorri, ele não sorri, não é? O que traz isso? O que faz ele sorrir? E aí o outro aluno já perguntou, nossa, na minha casa a gente não sorri tanto, por que não sorri? E aí nós estamos desenvolvendo aí também a questão
das habilidades sociais, eu posso falar tudo que acontece na minha casa, eu tenho que pensar o que eu posso colocar ou não, mas eles dão conta na educação infantil, eles falam muito mais do que lá no ensino fundamental. E aí sigamos, então, lá, né, com o nosso super pincel. Falei, agora vocês vão fazer um desenho. Vão desenhar o eu e o nós. Quem sou eu dentro do grupo que vocês vivem? Aí eles pararam por um momento e falaram assim, como? Porque não era um pincel. É diferente. Na hora que eu vou passar, eu não vou ter um risco. Né? E aí foi muito legal que acabou virando, na verdade, assim, eles foram pintando e virou uma obra abstrata. E diferente do que eles tinham antes, definido certinho o homem. Aí eu falei assim para eles, e agora? Cadê vocês aí? E por um minuto eles ficaram se olhando, tentando achar quem era eles, naquele monte de risco que ficou com a folha da árvore, né? Aí eu falei assim, professora, mas esse aqui parece que também tem eu aqui, parece que também tem um pedacinho de mim aqui. Falei, olha, será então que nós somos um pouquinho do resultado de todo mundo que vive próximo de nós? Olha, é mesmo. Mas eu também sou importante, porque se eu tirar esse daqui, acabou a comunidade. É mesmo. Então, assim, uma atividade que parecia de uma maneira, às vezes, tão simples, gerou uma reflexão tão profunda, que no final eles relataram, professora, agora nós entendemos que é uma comunidade, onde todos são importantes, e eu tenho o meu papel, assim como as abelhas, a operária é importante, a rainha é importante. Então, assim, é algo que as competências socioemocionais, ela está no processo. É no processo de ouvir ele falar, é no processo de observar até como ele vai segurar no pincel e como eu vou responder ele. É no processo de falar assim, você não dá certo, professora, está errado. Mas tem errado? Existe o erro? Como é que a gente faz com o erro? Faz de novo. Ótimo, vamos lá. Vamos tentar de novo. Resiliência. É uma macro competência dentro das competências socioemocionais que está dentro do eixo do autoconhecimento. Você está chorando por quê, meu bem? O que acontece com você? Eu não consegui. Por que você não conseguiu? O que não deu certo? Vamos lá, vamos tentar, eu estou junto com você. Eu confio em você. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Motivação intrínseca. Porque ele está olhando para mim, ó, eu abaixo, ele fala, olha nos meus olhos, olha no olho da Pro. Eu acredito em você. Né? E eu tenho um aluno que às vezes não terminou e a mãe me manda o WhatsApp e fala assim, professora, chegou aqui em casa e eles conseguiram fazer. Então, assim, são questões de nós trazermos primeiro para nós, professor, né? Inclusive, uma grande questão que eu quero colocar aqui, que eu só consigo desenvolver as competências socioemocionais, que ela está na Base Nacional Comum Curricular, mas ela não é uma disciplina. Eu não vou chamar a Tainá para... Tainá, vai lá e ministra, por favor, competências socioemocionais. E sabe, professores, eu vejo muito em muitas escolas acontecendo isso. Vamos ver quem é o melhor para trabalhar competências socioemocionais. Não. São todos os anos, do 0 ao 3º ano do ensino médio, em todas as salas e todos os professores. Porque as competências socioemocionais é o lugar do humano na escola. E o convite é para que nós possamos aprender, na verdade, a nos tornar humano. Então, dentro das competências socioemocionais, eu prefiro seguir assim, tá, Anderson? Sem o meu slide, combinado? Pode ser? Combinado. Depois eu vou abrindo por aqui, eu vou falando. E aí vocês vão também aqui fazendo perguntas, que assim é mais a Letícia. Eu vou falando assim. Olha só, dentro das competências socioemocionais, eu tenho que primeiro definir o que é uma competência. Quando eu olho para uma competência, eu tenho que pensar sempre, na verdade, em uma árvore. O que aconteceu com a escola até hoje? A gente fala assim, o que é respeito? Aí vamos lá. Pesquisa no dicionário, escreve, né? Faz na lousa, explica para o menino o conceito do que é o respeito. É importante, faz parte do processo, porque nós não vamos abandonar tudo isso. Tanto é que ele é o caule da árvore. O conteúdo, o conceito do que é respeito. O conceito do que é o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado não vai mudar. Eu tenho que saber que o quadrado tem 4 lados, não é isso? Ele não vai mudar. O que é o amarelo? Eu tenho que saber, né, definir quais são as cores primárias e secundárias. Agora, a grande questão é que entre o caule, que estão os conteúdos que estão, inclusive, nos currículos, que é o que nós temos que trabalhar, nós temos a copa da árvore. Que na verdade, é o que eu vou fazer com isso.
O que eu vou fazer com esse conteúdo? Porque o meu aluno, dentro da educação infantil, toda a BNCC, mas principalmente da educação infantil, é o momento onde eu vou oferecer para ele vivências e oportunidades para quando ele chegar lá no ensino fundamental e a professora do terceiro ano for trabalhar com ele figuras geométricas e ela falar quadrado, o menino fala, quadrado. É por isso que a base, inclusive, ela tem um olhar muito direcionado para a educação infantil e depois para o ensino fundamental. Por isso que o primeiro ano ele está exatamente na ponte. Porque se nós não vivenciarmos isso, e a neurociência nos explica que nós temos duas memórias, a memória recente e a memória permanente, e a permanente, na verdade, é aquilo que ficou do que eu experimentei, do que eu vivi, ou do que eu me emocionei, não é? Então, assim, e eu vou conseguir produzir essa sinapse, que até eu gosto muito da fala do Anderson, quando ele diz, né, vamos selecionar as informações, né, Anderson, e formar aí o conhecimento. Isso acontece quando eu tenho uma memória permanente significativa, que quando entra algo novo, eu vou conseguir ligar as duas. E a nossa memória permanente é construída nos anos iniciais, na primeiríssima infância, na educação infantil. Então, quando eu falo do quadrado e de experimentar o quadrado, e quando eu penso na copa da árvore e do caule, eu estou falando, na verdade, desse exercício de como eu vou levar esse conteúdo, esses, né, que são conceitos que ele precisa aprender, desenvolver durante esses anos iniciais, mas é como ele vai experimentar e vivenciar isso. Só que isso só acontece se na raiz da árvore tiver uma palavrinha chamada assim, ó, vontade. Que se não tiver vontade, ele só vai reproduzir o que você pedir para ele. E a vontade são as competências socioemocionais. Agora, olha que interessante. A vontade, ela é as competências socioemocionais do docente, do educador. Porque é ele que é o articulador. Por isso que a palavra mediador do Forster. É ele que vai mediar o conceito do caule para a experiência do que ele vai viver. Então, pintar um quadrado, fazer o quadrado, eu vou trazer sempre o quadrado, que é algo que me marca muito, porque até hoje, quando eu acompanho alguns professores, principalmente na gestão, eu vejo professores ainda preocupados do menino pintar o quadrado dentro do quadrado. E a grande questão, eu posso convidar o professor, né, convidar o espaço do corpo e experimentar andar sobre um quadrado? Eu posso experimentar construir um quadrado com folhas? Será que dá para ter folhas? Será que tem alguma árvore quadrada? Será que tem alguma árvore de triângulo? Então, assim, e esse é o olhar do professor com vontade, como disse a Tainá, como observadora, a todo momento tentando captar como é que aquilo ele vai colocar com sentido. Eu falo sempre que, para mim, eu falo para os meus alunos, eu tenho um grande desafio. Cada dia eu fico pensando como é que eu vou fazer sobre isso que eu estou falando possa fazer sentido e eles possam viver. Diferente de antes que eu tinha que dominar o conteúdo. Ou diferente de antes que eu pegava o material, né, olhava 10 minutos antes de entrar na aula e ia replicar o material com eles. Pintem, contorno, não estou descaracterizando aqui a necessidade do contorno, da pinça, nada disso. Mas vamos vivenciar a pinça? Entende? Se eu perguntar hoje, eu vou perguntar para o Anderson, você lembra você vivenciando pinça? Na escola? Não, nós não vivemos isso. Segura o lápis assim, e a tia segurava assim. E tem um monte de gente ainda... Não, é experimentar. É experimentar com o prendedor, é experimentar com o lápis, é experimentar com a colher, é experimentar com a folha de árvore. Tudo pode me levar a experimentar. Muitas vezes não vai dar certo e tá tudo bem. Então, primeiro definir o que é essa competência, que é exatamente esse conjunto de eu ter um conteúdo que é o norte dentro disso, mas eu estar desafiada porque a minha raiz está fincada na vontade e se alimentando dentro dessa vontade de experiências positivas de outras pessoas. Então, na verdade, a nossa grande provocação aqui, e é isso que as competências socioemocionais nos convida, é definir aonde que o professor, já que ele é a raiz, é a vontade, aonde que ele pode articular com essa vontade o conteúdo, com a prática, com aquilo, na verdade, que ele vai vivenciar, que o aluno vai vivenciar. Quando eu olho para a BNCC e eu olho, por exemplo,
para os campos de experiência. E quando, né, dentro dos campos de experiência, eu falo do corpo, do gesto, do movimento, da escuta, da fala, da imaginação e do pensamento. Como eu posso trazer a experiência do traço? Como eu posso trazer a experiência do som? Esses dias ainda foi muito interessante que eu cheguei numa sala de educação infantil e falei, bom, hoje nós vamos dar uma volta pela escola, mas nós vamos ter que ir de trem. Aí todo mundo de trem. E trem andando assim, ó, direita, esquerda. E não pode perder a fila do trem. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar. O que nós vamos cantar? O que nós vamos cantar? Eu tenho uma música lá, né? Vou contar para vocês o que é filosofar, né? Falei, mas nós vamos cantar essa música de ritmos diferentes. Então nós acordamos antes de sair da sala. E foi uma experiência incrível, porque assim, nós saímos, né, para poder experimentar o ritmo, e aí durante a nossa caminhada eu ia mudando com eles o ritmo, nós tínhamos que mudar o pé. E eles estavam cantando, experimentando os sons diferentes, né, os ritmos diferentes. E o mais legal é que um acabava, na verdade, auxiliando o outro. Ó, vamos lá, você tá fora do ritmo, volta com o pé. Então, foi uma caminhada de 15 minutos que nós saímos, como diz o Anderson, quebramos essa história da sala, de 4 paredes, ou só do parque, e nós fomos experimentar. Nós paramos para visualizar o que tinha além da grade da escola, qual era a cor do carro que tinha lá fora, né? Nós paramos, eu falei, agora para tudo e nós vamos ouvir o som do ambiente. Aí nós identificamos que tinha um passarinho cantando, identificamos o barulho da árvore. Ué, mas o barulho da árvore tem ritmo? Né? Não tem. Será que não? Vamos lá, então. Né? E aí vai ouvindo o barulho da árvore. Então, assim, algo, eu estou trazendo isso, que é muito simples. E, às vezes, nós estamos querendo provocar um grande projeto, uma grande ação na escola. E não. É ali, é aquele momento que eu posso trazer. É quando no trenzinho um empurrou o outro, que um parou e todo mundo parou? Para tudo, vamos lá. Como é que nós vamos agora organizar isso? Organizar competências socioemocionais, autogerenciamento. Como que é um braço? Nós temos que manter a distância de um braço. Nós estamos em distanciamento, vamos lá. Como é que nós vamos, né? Qual braço que nós vamos colocar? O direito ou o esquerdo? Então, esses campos, quando a BNCC diz, e ela tem até um gráfico interessante, que ela diz que os campos, eles são articulados, e aí nós estamos querendo trazer um projeto para desenvolver cada um dos campos, o conteúdo está lá, mas a vivência desse conteúdo, a experiência que eu vou proporcionar, ele vai, na verdade, me promover a oportunidade de experimentar todos esses campos que a BNCC me convida. Então, num simples passeio pela escola, eu consegui promover com eles o traço, que é para andar em linha reta, o som, as cores da árvore, as imagens que eles estavam olhando, o eu e o nós, porque o trem eu não sou sozinho, eu sou com todos, né, que compõem esse trem, os gestos, os movimentos, a escuta para ouvir, a fala, eu ainda falo para eles assim sempre, ó, peraí, um de cada vez. Porque para poder falar é um de cada vez. E é tão interessante que com o exercício hoje isso já faz parte. Então eu estou trazendo para vocês assim, né, um pouquinho dessa minha dinâmica do que eu vivo com eles, porque eu quero quebrar essa ideia que a educação infantil é um espaço aonde eu tenho o material é meu norte. Eu vou desenvolver esse material, ele é riquíssimo. O material é a minha fonte. É onde, na verdade, eu tenho ali muitas inspirações, muitos insights, mas principalmente a competências socioemocionais nos convida para poder experimentar a oportunidade. A vivência vem de oportunidade. Então, olhar para esse material e ver, bom, como eu vou oportunizar para que eles possam realmente, né, vivenciar isso que o material está colocado aqui. E não simplesmente preencher o material. É isso que eu quero quebrar. E esse que é o convite das competências socioemocionais. E aí o material vai ficar gostoso, porque ele vai ser, na verdade, essa minha realmente inspiração e troca. Quando nós pensamos em competências socioemocionais, dentro da BNCC, ela está descrita assim, ó, competências socioemocionais. Capacidade que cada um tem de lidar com as suas. Vamos lá, agora eu vou chamar a Tainá. Próprias emoções.
Tainá, se eu perguntar assim para você, ó, e tem professor que se preocupa com isso, tá no material, inclusive. Então, quais são as emoções básicas? Tá lá no filme Divertidamente. Raiva, alegria, medo, não é isso? Tristeza e nojo. 5 emoções básicas. Mas essas são chamadas de emoções universais dentro da neurociência. Mas nós estamos falando de mais de 60 mil sentimentos que são derivados a partir dessas 5. Qual é a diferença de alegria e euforia? De tristeza e melancolia? Ou de tristeza e de raiva? Isso é claro para mim, professor? Então, a BNCC, as competências socioemocionais, ela nos convida a um letramento das emoções. A realmente reconhecer essas emoções. Mas não é o caule da árvore. Não é saber definir o que é alegria, é viver a alegria. Como é que eu vou falar assim pro menino, né? Eu aguento, os pequenininhos. Pinte um rosto feliz. E a professora fala assim, bom dia, pinte um rosto feliz. Não dá. Como é que eu vou trabalhar com ele que é alegria, se eu mesmo não experimentei isso em mim? Então, por isso que, na verdade, o nosso exercício ele é constante nesse movimento. As emoções não tem um lugar específico onde eu vou trabalhar as emoções. Eu posso ter um pote das emoções, legal, mas não dá mais para ter um cartazinho colando estrela quando é emoção positiva e negativa. E sim, mas tem. E sim, na verdade, o quê? Vivenciar essas emoções. Vivenciar a partir da fala deles. Quando o menino diz assim, ó, mas na minha casa, a alegria, a felicidade, eu não acho que tem que ser regra. Peraí, para tudo, vamos falar sobre isso? Conta pra gente. Por que não? O que acontece? O que você sentiu quando seu amigo falou dessa maneira com você? Mas aí, retomando a nossa fala inicial, né, nós não tivemos uma formação para isso, mas nós temos que nos colocar na raiz da árvore, estar dispostos, na verdade, a poder fazer isso. Então, a primeira coisa que a BNCC nos convida, enquanto competências socioemocionais, são as próprias emoções. E aí, o desenvolvimento do autoconhecimento. Olha que legal. Eu pergunto assim, por exemplo, ó, Tainá, Maria, o que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer, Tainá? Me conta. Eu gosto de viajar. Ah, de viajar. Você já contou das suas viagens para os seus alunos? Não. Entende? Será que a gente compartilha com eles aquilo que eu mais gosto de fazer? Eu tenho professor que falou assim, eu gosto de andar de bicicleta. Você já andou de bicicleta com seus alunos? Como, gente? O corpo! Vamos lá, tem dia que eles estão acelerados. Eu falo, para tudo. Vamos lá. Cada um pensa numa brincadeira legal. Aí eles pensam lá, né? A bicicleta, o outro pular corda. Agora cada um... Então vocês vão fazer o exercício, o movimento. Agora vocês vão fazer imagina um objeto. Aí um usa caneta. Esse dia um fez uma bola, incrível. Agora vocês vão imaginar, façam aí uma estátua de um filme que vocês gostam. Que eu assisti esse final de semana muito legal, o Hotel Transilvânia 3, já conta a história para eles. Já começa, na verdade, com a história. Falei, agora eu vou botar ritmo nisso. Na hora que eu bater uma palma, é a estátua da bicicleta. Na hora que eu bater outra palma, 2, é o da brincadeira, né? Do filme, do objeto. Nós estamos trabalhando ritmo. Mas nós estamos trabalhando emoção, porque tem menino que não vai andar de bicicleta, porque ele não tem uma bicicleta. Mas vamos experimentar isso junto? Como é que seria uma bicicleta? Por que eu perguntei para o professor o que ele gosta de fazer? Porque andar de bicicleta tem que ser levado o que ele mais gosta de fazer para dentro da turma dele. E esse é o nosso grande desafio. Por isso, olhar de humanizar. Não é deixar a Letícia lá fora, é convidar ela para entrar com eles. Eles vão me ouvir, na verdade, vai ter significado quando as minhas práticas, as minhas atividades, mesmo com a intencionalidade, mas que eu possa colocar elas no lugar do humano, principalmente na educação infantil. Então, esse autoconhecimento do que eu gosto, até enquanto professor, existem vários exercícios dentro das competências socioemocionais, o que eu faço melhor, o que eu publico nas redes sociais, quem eu sigo, que filme eu gosto de ver, que comida eu mais gosto. Como é que você vai trabalhar gosto com o menino, com o aprendiz, com aquele menino que nunca nem experimentou morango, se você mesmo não conhece o morango? Como você vai falar para ele o que é doce e o que é azedo, se você não sabe do que você mais gosta de comer? Então, esse exercício que a gente fala até sempre que é uma ponte entre o professor e o aluno constante.
O autoconhecimento que nasce em mim, ele depois se transcende para a escola. O que eu mais gosto de fazer enquanto professor? Eu gosto de ir pro parque, tem professor que não gosta de ir pro parque. E é super normal, tudo bem? A gente não precisa gostar de ir pro parque todo mundo. Mas se eu não tenho essa facilidade para ir pro parque, o que eu posso promover lá no parque para que possa ser agradável, para que possa promover em mim reações, emoções de felicidade, para que os meus alunos também possam sentir isso? O que você mais gosta de fazer? Qual atividade você mais gosta de fazer com ele? Eu vou propor atividades diferentes, quanto mais eu me conhecer e conhecer a minha prática docente. Por isso o convite de olhar para a sua mala, de olhar para a sua história, de ver quais foram as turmas que foram positivas, as que você teve mais dificuldade. Além disso, as competências socioemocionais na escola, ela nos convida também para poder aprender a nos relacionarmos com o outro. Nós estamos falando aqui de tripés. Eu tenho um tripé da competência socioemocional, que é o autoconhecimento, que nós chamamos de letramento das emoções, que é pôr em prática aquilo, na verdade, que não é só pintar o estar feliz ou estar triste, mas vivenciar. Mas eu tenho um outro tripé muito importante, né? O tripé, porque desses 3, depois nós vamos ter uma base. Esse outro tripé das competências socioemocionais, que é os relacionamentos interpessoais. Como eu me relaciono com o outro? O que é, na verdade, habilidades sociais? Falar bom dia, boa tarde, obrigado. Isso não é ser bom. Isso é um código de ética e de conduta que é necessário ser aprendido, né? Aprendido mesmo, de aprender dentro do espaço onde nós estamos. E a habilidade social, ser gentil, não é um dom. É um exercício. E principalmente na educação infantil, onde nós estamos falando de vínculo, de cuidado. Como é que eu cuido do bebê? Eu vou cuidar do bebê da mesma maneira que eu me relaciono lá fora com as outras pessoas. Eu vou me relacionar, na verdade, com aquele aprendiz, aquele aluno que eu vou ter que pegar na mão dele para ele poder subir, ou que eu vou alimentar ele da mesma maneira que eu me relaciono com a minha irmã, com o meu tio, com o meu pai. Eu vou replicar lá. Por isso, de novo, que competências socioemocionais, primeiro eu, professor, tenho que desenvolver em mim. Porque eu não vou trabalhar com os meus alunos da educação infantil o que é comunicação, tipos de comunicação, verbal, não verbal, não vou trabalhar isso com eles. Mas eles têm que experimentar o que é comunicação. O telefone sem fio. Eles podem experimentar, por exemplo, a comunicação de como a natureza se comunica conosco, observando o tempo, as nuvens. Na chegada do inverno foi incrível. Era o primeiro dia do inverno. Eu peguei uma caixa, coloquei um urso branco. Falei, vamos dar uma volta lá fora. Sentei com os meninos, assim, numa grama, né, com uma caixa. Eu falei, nós temos que adivinhar o que tem dentro dessa caixa. Só que, assim, para adivinhar aqui, nós vamos fazer pergunta. Porque pergunta move o mundo. Vocês sabem disso? Eles falam assim, sério? Sim, a pergunta move o mundo. Então, vocês vão perguntar que cor que é, se é um animal. Eu vou falar sim, não e por quê. Sabe aquela dinâmica para poder tentar adivinhar? E aí foi muito rico, porque, né, geramos a escuta, o exercício de esperar o outro falar, relacionamentos interpessoais. O exercício de poder, na verdade, provocá-los a ser observador, a olhar, né, além do que normalmente a gente via só fora da caixa, mas tentar entender o que estava lá dentro, que é aquilo de olhar além do óbvio. E aí nós chegamos ao ponto, eles conseguiram descobrir com as perguntas que era um urso branco. Olha, um urso branco polar. O que é um urso polar? E aí foi dessa maneira que eu trouxe para eles a chegada do inverno, que está dentro da proposta, que tem que ser apresentado. Mas aí eu falei assim, agora nós vamos sentir o inverno. Vocês estão vendo esse vento? É diferente, né, do outro vento? Como é que está a nuvem? Como é que ele está chegando? Né? Vamos lembrar, o inverno tem o quê? Cobertor? Você sabe como funciona o cobertor? Aí eu fui contar para eles que o cobertor esquenta, que tem algumas pessoas que moram ainda em casas feitas de gelo. Tava no celular, abri o celular, falei, vem cá, vem ver essa casa de gelo, esse hotel. Então, na verdade, através desse exercício de poder investigar e de encontrar o urso, que era algo tão simples
né, que nem demandou um material, e sim o que eu tinha até na minha casa, trouxe a possibilidade de apontarmos o conteúdo, que são as estações do ano, que estão na raiz da árvore, mas que trouxeram de uma maneira aplicada, né? Que eles conseguiram, na verdade, aplicar isso. E é exatamente esse é o convite das competências socioemocionais. Como é que eu posso levar isso de uma maneira significativa? E a discussão continuou na casa deles, porque à noite já chegou o inverno, porque eles tiraram o guarda-roupa da cama. Quando eles forem lá no 9º ano estudar calorimetria, automaticamente a memória permanente deles vai estar muito forte que é o inverno. Então, muito mais do que vamos pintar um desenho do inverno, vamos vivenciar o inverno? Vamos sentir o que é esse inverno? Qual é a diferença do tempo seco, né? Então, esse é o convite, realmente, de nós professores, podermos colocar as experiências como a palavra de ordem dentro da educação infantil. Né, Anderson? Acho que isso é... Você é com o corpo e com todas as suas experiências na escola, o que você me diz disso? Muito bom, Letícia. Aí a Letícia compartilhou uma série de experiências, né, que ela trouxe aí com os alunos, experiências de sair do quadrado da sala de aula e fazer sentido com, né, aquilo que a BNCC prega, e não é a BNCC só, são teorias clássicas da educação, né, que é fazer a criança, o aluno, o aprendiz, seja qual faixa etária for. A gente está aqui no contexto da educação infantil, mas isso se aplica para as crianças um pouco maiores, o ensino fundamental, os adolescentes, os aprendizes adultos também, né? Então, se reconheça como aprendiz. Eu trabalho com formação de professores no âmbito do brincar, e eu percebo muito isso, assim, que o professor que é professor de educação infantil, que uma premissa básica seria ele ter uma proximidade com a ludicidade, com o brincar, e quando a gente compartilha dentro de um contexto de uma oficina prática de brincar, alguma brincadeira, alguma vivência, ele se transforma em criança. E aí eu percebo que ele está muito distanciado. Parece que aquilo não faz parte do convívio, do cotidiano dele, de brincar, ele brincar por si só. Né? Não necessariamente você precisa ficar no teu dia a dia, né, além da tua jornada na escola, brincando de brincadeiras populares, brincadeiras clássicas, não é isso. Mas você se aproximar do círculo mágico, né, que a Huizinga, né, o Homo Ludens nos fala. Um círculo mágico que é a gente se aproximar de um mundo além do mundo sério, né, um mundo que a gente consegue estimular a imaginação, né. Então, tem pessoas que elas gostam de baralho, tem pessoas que elas gostam de jogar futebol, tem pessoas que elas gostam de caminhar com um amigo. Isso elementos da ludicidade, né? E aí, professor que lida com a educação infantil, a gente tem que se aproximar um pouquinho mais, né? Toda pessoa precisa estar vivenciando experiências lúdicas, se aproximar um pouquinho mais para ter na sua interação com as crianças, né, momentos mais lúdicos, porque a ludicidade faz parte do mundo infantil. O brincar é uma coisa muito séria para a criança. O brincar é o trabalho da criança. E o brincar é o mecanismo mais legítimo para a gente promover as experiências, as interações, né? E todas essas vivências aí que a Letícia bem compartilhou conosco, por meio do brincar que ela vai acontecer, né? Então, a experiência com o quadrado, além do pintar dentro do quadrado, a psicomotricidade fala que é importante a gente desenvolver a noção de espaço, mas antes de eu ir para a folha, a criança precisa reconhecer o corpo dela dentro de um espaço delimitado, que pode ser redondo, quadrado, triangular, retangular, oval, né, e muitos outros. Se ela não tem essa compreensão, ela vai ter muita dificuldade de se conectar com aquele quadrado numa folha. Então, a gente tem que se conectar com o corpo antes, né? Não tem como mais pensar corpo e mente como elementos separados, como na antiguidade algumas linhas de pensamento tinham como premissa, né? Corpo e mente não tem como desvincular, né? Não é uma dualidade. Então, perceba, quando você não está bem, está com enxaqueca, você sente desconforto na região abdominal e vice-versa, porque você tem o mesmo número de neurônios, células nervosas no teu trato intestinal,
do que você tem no cérebro, né? Então, a gente precisa se conectar com o corpo. Muitas pessoas não têm essa conexão bem estabelecida e, a partir dessa falta de consciência, falta de autoconhecimento, você acaba ficando limitado ao mediar processos educativos que vão favorecer isso para as tuas crianças, né? Então, é a primeira observação que eu faço. Depois eu vou passar a palavra para a Tainá. Uma outra observação que você me provocou foi pensar nessa metáfora da árvore, a raiz como motivação, e a motivação ela é intrínseca. A gente pode estimular pessoas a se engajar, mas a motivação vem de dentro, né? O tronco como conceito, como teoria, como princípio, fundamento, é uma base muito importante, mas o tronco não tem vida se não tiver uma copa, se tiver as flores, né, para reproduzir, conectar as ideias, né, tiver as folhas para fazer a fotossíntese. Sem a copa da árvore, o tronco morre, a raiz morre, né? Então, o conceito de nada vale, o conceito é muito importante. A gente não pode viver no âmbito do senso comum. Seja o conceito de um quadrado, seja o conceito de uma teoria pedagógica, que é essa que eu vou falar agora, que você me provocou, e eu lembrei de David Ausubel, a teoria da aprendizagem significativa. Então, faz muito sentido quando você fala assim, a memória permanente, aquilo que a gente vai experienciando e aquilo vai se incorporando uma memória a longo prazo, né? Vai criando um repertório cultural, que inclusive é uma competência também da BNCC, vai criando um repertório de objetos culturais que a gente vai ampliando, né, nosso conhecimento de mundo. E aí, quando você tem acesso a um elemento novo, você ancora, né, existe uma ancoragem da ideia nova com aquilo que você já retém, né? Então, e essa aprendizagem, segundo Ausubel, ocorre de duas formas. Uma que ela é menos significativa, que é a aprendizagem mecânica, essa da repetição pura e simples, ela tem sua importância até certo ponto, né? O exercício da repetição é importante, Piaget também nos ensinou isso, mas até certo ponto, ela exclusivamente ela não agrega uma aprendizagem significativa, né? O que a gente precisa estimular também é a aprendizagem por descoberta. Aí é a grande sacada, é a aprendizagem por descoberta. E a descoberta, ela implica em erro, em acerto, e o erro faz parte do aprendizado também. Às vezes ele é muito mais importante que o próprio acerto, né? Então, a aprendizagem por descoberta. E aí nasce todo um aporte teórico, a importância dos mapas conceituais. Ah, mas minha criança não é alfabetizada. Faz um mapa conceitual com desenhos. É um infográfico. É uma linguagem, né? E aí a gente vai trazendo, a gente traz outros níveis de significância para o registro também. O registro é importante, a Letícia bem sinalizou isso. O registro é importante, mas não ficar só nele. E a gente fica, às vezes, só no registro e se esquece da experiência, né, da vivência. Então, desculpa, eu até errei do termo, né? A BNCC traz os dois pilares, brincadeiras e interações. Mas a gente pode extrapolar isso como vivência também. As interações, né, com tudo, com as múltiplas linguagens que a gente possui, né, no âmbito do conhecimento humano. Isso pode ser, essa analogia dessa metáfora que você utilizou da árvore foi muito rica para mim, sabe? Então, a motivação, ela vai ter vida a partir do momento que você tem uma constituição do tronco, de um conceito, da teoria, de eu saber as coisas. O aprendizado, quem tem uma mente intelectualmente curiosa, você se sente motivado a querer ter novas experiências no mundo. Você é feliz, né? A filosofia clássica nos ensina isso. Pessoas intelectualmente curiosas, elas são mais felizes, né? Porque ela enxerga o mundo, tem uma visão de mundo de algo que pode agregar, é contemplativo isso, né? E o tronco, a motivação leva à constituição de um tronco, de uma base bem estabelecida, e o tronco vai dar a base para ele se permanecer vivo, da base para o crescimento de conexões, que são as flores e as folhas, né? E aí,
por si só, nós como seres únicos, não conseguimos promover isso sozinhos. Por isso a relação do homem social, como você colocou, Aristóteles coloca isso, né? O homem social. Então, a escola é um ambiente de conexão social entre as pessoas. E aí o professor é aquele grande jardineiro que vai dar todos os nutrientes para que essa raiz se desenvolva bem, que esse tronco se desenvolva bem e que possibilite essas conexões que as flores, né, e as folhas precisam ter. E os frutos vão ser colhidos com certeza. Então, fantástico, obrigado por agregar isso para a minha vida. Eu nunca vou esquecer mais dessa analogia, que é uma forma até de eu explicar nas minhas aulas dos alunos da pedagogia a teoria de David Ausubel, que é uma teoria clássica, né, na área da educação e vai fazer muita diferença. Obrigado mesmo, Letícia. Tainá? Na verdade, Perdão. Pode comentar, Letícia, perdão. Não, eu só ia dizer que, assim, eu costumo apresentar as árvores, Anderson, para os alunos. O Forster nos diz sobre isso, da importância deles entenderem sobre o que eles estão aprendendo. Então, muitas vezes, quando eu vou apresentar uma atividade para eles, eu sou clara, olha, hoje nós iremos fazer essa atividade porque nós estamos desenvolvendo esse conceito, que é importante, que vocês vão usar depois. E é legal que eles desenham a árvore em alguns momentos. Eles têm a árvore dos sonhos, eles têm a árvore do comportamento deles, né? Por quê? Porque quando nós entendemos essa dinâmica, o processo, aquela palavra aprender a aprender, né? A metacognição passa a ter muito mais sentido com a árvore, né? Queria colocar isso para dizer que eles também precisam, as crianças também precisam experimentar dessa árvore, né? Começa esse exercício aí, professores que estão acompanhando essa live. Começa esse exercício. A vida cotidiana nos afasta desse nível de reflexão, né? Existem várias teorias. Paulo Freire nos ensinou isso. Refletir sobre nossas ações. Sim. O Shaw falava sobre, né, ação, reflexão, a reflexão sobre a ação, né? Vários teóricos clássicos falam sobre essa relação na pedagogia especificamente, né? Mas leva isso para a tua vida, você vai ver que você vai transformar muitas das suas relações com os objetos de conhecimento que a gente tem, as nossas relações também. Então, pensar sobre pensar, né? Sim. Aprender como aprender, essa é a metacognição, né? E a BNCC traz uma perspectiva nesse sentido também, porque ela está ancorada, né? Está balizada na taxonomia de Bloom. E o Bloom fala sobre, né, que nós temos dimensões de aprendizagem que são de fatos, fatos ocorreram, coisas históricas, por exemplo, né? Tem conceitos, né, que é um pouco mais elaborado, não basta só lembrar sobre um fato, mas sim entender. Nós temos uma dimensão que ela é procedimental, é o saber fazer, e tem uma dimensão do pensamento que ela é metacognitiva, né? Então, essas são as 4 dimensões do pensamento que estão presentes na BNCC, estão presentes no material do sistema de ensino Unifed. Então, a gente precisa estar antenado nisso, e senão a gente corre o risco de ficar só no nível conceitual ou factual. Sim. Esse nível é importante, mas ele é raso ainda, se comparado a outros, né, que a gente consegue levar para a instância do letramento, para a instância de elementos do saber fazer. Então, a BNCC, quem conhece ela como um todo, sabe que ela traz essa perspectiva de não basta você saber. Não basta você saber. Na era da informação, não basta. Porque o YouTube sabe mais que você. O Google sabe mais que você. Então, não basta. É necessário, a gente não pode fugir da responsabilidade de a gente estudar e memorizar coisas. Não podemos. A memória é a capacidade, uma das mais importantes das nossas capacidades cognitivas. A gente precisa ter esse repertório, né? Não não vou estudar isso, porque quando eu quiser, eu vou lá e consulto no Google. Isso é muito ruim para a tua vida, né? Sim. Mas ficar só nisso também, não. Então, eu preciso saber, e saber o que eu faço com aquele aprendizado, saber fazer. Sim. E saber também o que e o porquê eu faço. Então, isso é o nível da metacognição. Então,
São coisas que a gente vai aprimorando, né, ao longo das formações, discutindo, né, dialogando com nossos pares lá na escola, para aprimorar, né, o processo educativo com nossos alunos, né, para fazer a aprendizagem significativa realmente acontecer. Né? Então, e até o uso do material, desculpa me delongar, né, aqui, mas eu me senti provocado e queria compartilhar isso. Sim, até, Tainá, deixa eu só colocar uma coisa que eu acho importante sobre a metacognição, que é a questão do uso do material. Quando eu uso o material só do ponto de vista, né, conceitual, ele acaba sendo utilizado de uma maneira muito restrita ainda, perto da dimensão que ele pode alcançar. Quando eu, professor, me proponho olhar para esse material e pensar, né, o que eu posso aprender, né, como é que eu vou fazer com que ele possa pensar e refletir sobre o que ele está aprendendo, o que esse material está provocando. Então, o processo da metacognição, a cognição de aprender a aprender, olhar para o material também dentro dessa perspectiva, enriquece muito mais as nossas aulas, as nossas vivências e experiências, né? Com certeza. Lê, estou aprendendo muito com você nessa formação. Você virou várias chaves aqui, com certeza. Aproveitando o gancho do Anderson também, né, que o Anderson falou da importância de aprender com o erro. Então, a gente deve promover situações dentro da escola que a criança também aprenda com os erros, né? Por exemplo, eu lembrava muito também quando eu trabalhava como professora, a culinária, por exemplo, né? O tanto que eles aprendem numa culinária. Esquece o ingrediente de propósito e não fala nada para eles, para realmente dar errado, né? Sim. E depois você desafia as crianças. Por que será que deu errado? Nem tudo vai dar certo. E realmente, às vezes, a mãe vai fazer uma receita em casa que não vai dar certo também. Mas ele vai lembrar que na escola também não deu certo essa receita. E tá tudo bem. Sim. Né? A importância também de ver o material com outros olhos. Depois eu quero um espacinho também no final para apresentar para os educadores aqui do sistema que nós temos diversos materiais que aprofundam o conteúdo que está sendo trabalhado na apostila, né? Então, eu vou apresentar para vocês alguns materiais das competências socioemocionais também, que vocês conseguem aprofundar tudo que está sendo trabalhado e tudo que está sendo dito aqui. Que legal. E você sabe, Tainá, eu vou pegar até aqui também um gancho com a sua fala, quando você traz do erro, porque quando nós pensamos em competências socioemocionais, nós temos os 3 eixos, e aquele, na verdade, que é o resultado desse, né, que acaba também saindo como um outro eixo, que é o autoconhecimento, os relacionamentos interpessoais, que sou eu, né, em sociedade, né, o autogerenciamento, que é realmente isso, reconhecer-me, reconhecer as minhas ações para isso, e a tomada de decisão consciente. É quando eu consigo fazer escolhas, né, sobre até a fruta que eu vou comer, ou a cor que eu vou pintar, aquele desenho. Quando a gente pensa em tomada de decisão, nós pensamos, às vezes, algo tão grande, né, em comprar um carro ou não, e, na verdade, a tomada de decisão está até na cor do lápis que eu vou utilizar para poder pintar a árvore. Quando, né, Anderson, fomos pintar uma árvore, e aí eles ainda perguntaram assim, até interessante, né? A árvore é verde? Falei, não sei. Que cor é a árvore? Depende. Né? Depende, entende? Mas é uma tomada de decisão também. Eu também tenho que falar com eles sobre isso. Então, esses 4 pilares, 3, né, mais esse que é o resultado, que é quando eu estou apta para poder tomar as decisões, depois de trabalhar os 3, eles se desdobram em macrocompetências. Então, o que você trouxe do erro é uma macrocompetência muito importante, que é a resiliência. Né? A resiliência não está num contexto só do autoconhecimento, está na base. Hoje ele é trabalhado, na verdade, como um conceito importantíssimo, a resiliência, a amabilidade, né? A questão realmente da abertura para o novo. Como que é essa questão de estar aberta para o novo, né, Tainá? Como é que eu consigo estar aberta para o novo? Como é que eu posso promover a amabilidade com os meus alunos? Como é que o erro, a resiliência é importante dentro desse processo? Quando nós falamos, por exemplo, dos relacionamentos interpessoais, e ainda, né, alguns professores até me perguntam bastante a respeito, por exemplo,
eu vou até falar uma coisa aqui, né, do cantinho, do pensar, pode ou não pode com as competências socioemocionais, e ser perguntado aos professores, né, como que é visto isso? Vamos fazer uma reflexão disso dentro do autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, ele vem pela reflexão. Mas mais que isso, os relacionamentos interpessoais, que são norteados pela amabilidade, e que tem que ter dentro dele a resiliência. Então, o que é a amabilidade, a resiliência dentro do cantinho do pensar? Ou como é que eu posso provocar essa reflexão do que aconteceu dentro de uma dimensão maior? Então, articular, na verdade, esses olhares também estar disposto a estar aberto para o novo. E a abertura para o novo, como diz o Anderson, vai ter sentido até falar sobre isso, conversar sobre isso com os alunos, o que é esse espaço da reflexão, e eu não estou aqui falando que tem que ter ou não, mas quando eu estou aberta para o novo, é provocar neles a curiosidade para poder saber o que eles pensam sobre, vamos falar sobre isso. Estamos falando de relacionamentos interpessoais. Então, como que as competências socioemocionais e as macrocompetências, elas conversam a todo momento? E nós, então, aqui, podermos falar e trazer as competências socioemocionais dentro, na verdade, de uma matriz, quando nós pensamos principalmente na ideia de que esse aluno, esse aprendiz, ele passará por um processo onde o nosso grande objetivo é o desenvolvimento integral do ser, o desenvolvimento do aspecto cognitivo, do aspecto físico, do aspecto emocional, para que ele possa, na verdade, levar para a autonomia. A autonomia para resolver problemas, a autonomia, né, para poder, na verdade, construir espaços, a autonomia para poder tomar decisões da cor que ele vai pintar a árvore, né? Então, realmente as competências socioemocionais são como movimentar-se dentro desse espaço, como articular tudo isso. Eu vejo as competências socioemocionais como uma grande rede, uma teia de aranha, e que ela não está pronta. Eu não venho aqui para apresentar um caminho. Nós não temos como fazer uma formação de professores e falar assim, faça assim, desenvolva assim as competências socioemocionais. Competências socioemocionais é um convite. É um convite para poder experimentar a amabilidade, é um convite para experimentar a resiliência, é um convite para experimentar a curiosidade, o olhar investigativo, né? É um convite, na verdade, para poder olhar para como eu me relaciono com o outro, sobre aquele, né, do bom dia, boa tarde, e principalmente, né, como eu vou regular as minhas emoções, como eu vou regular os meus impulsos, como o próprio Forster nos convida a refletir, que eles estão ali, eles existem. Agora, as competências socioemocionais, ela me apresenta condição para regular esses estímulos. E é o professor que é o mediador disso. E a educação infantil, enquanto um campo muito rico dessas experiências, ela me permite isso com uma maior, inclusive, flexibilidade. Quando eu olho para a educação infantil e para as competências socioemocionais, eu tenho que entender que o objetivo das competências socioemocionais dentro da educação infantil é fortalecer vínculos com os outros alunos, a cultura da intolerância, é contribuir, na verdade, para que esses alunos eles possam construir vínculos familiares que muitas vezes sofreram abalos. Somos nós que vamos trabalhar isso. Anderson, eu vou fazer uma pergunta, e uma vez fazendo uma formação de professores, eu vou compartilhar aqui que eu senti de dizer. Eu tive uma professora que perguntou assim para mim como é que ela fazia com um aluno que o aluno vivenciou, né, um momento muito difícil da família e vivenciou, inclusive, as consequências que o seu pai pagou com a justiça perante esse ato. E ela foi até na formação bem clara, detalhando o que tinha acontecido. Enquanto eu, professora de educação infantil, o que eu faria quando esse aluno contasse para toda a turma o que o pai dele tinha feito, né? E aí eu respondi para ela assim, que enquanto competências socioemocionais, primeiro eu realmente acolher esse aluno. Depois eu posso julgar o pai desse aluno, que é pai do aluno, mas eu também não estou no papel de formar um cidadão crítico e ético. Entende? Olha lá, como é que vai ser isso?
Como que nós vamos, na verdade, resolver isso? E aí, olha só a raiz aí, né? As competências socioemocionais. Com a escuta, mas também com a reflexão, com a amabilidade, mas com a ética, com as regras que são necessárias para conviver em sociedade. É entender que eu sou um, mas que eu também participo de um todo e tenho que respeitar todos esses. Então, é realmente só para poder dizer o quanto que as competências socioemocionais é a ferramenta fundamental para que nós possamos trazer uma escola humana e uma escola, na verdade, onde as vivências são possíveis e são vivências felizes, né? Com certeza. Eu acho que muitos dos educadores que estão acompanhando a nossa live de hoje já se depararam com desafios como este. Principalmente escola pública, né? Nós temos aí histórias de vida de crianças, né? Porque são seres com pouquíssimo tempo de experiência de mundo, mas às vezes já vivenciaram situações bem complexas, que às vezes nós não tivemos coisas nem próximas, né, do que eles já passaram. E lidar com a situação realmente é complexo, né? E você apontou alguns caminhos pertinentes, mas a situação mais a dimensão mais favorável a isso é o olhar sensível, né? E a escuta sensível para poder pensar e tomar melhores decisões. E às vezes o professor não pode ficar sozinho nisso, né? Envolver também a gestão da escola, buscar aconselhamento para que a gente possa colaborar com esse aluno, né? Evitar exposições desnecessárias, mas talvez a partir disso você pode transformar positivamente a vida da criança, né? Quando você faz uma intervenção bem feita. Né? Sim. Ô Anderson, eu trouxe isso, na verdade, porque quando a gente olha para a amabilidade e para a resiliência, a gente, até agora, a gente entendeu que isso era um dom que alguns professores tinham ou não. E hoje, que as competências socioemocionais, ela é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Então, se eu me sentir incomodado com essa situação, se é difícil para mim, eu preciso, sim, buscar aprimorar isso, trabalhar essa habilidade. Existem vários exercícios para amabilidade, várias reflexões possíveis. Existem outros sites e plataformas que desenvolvem propostas, realmente, para o professor poder desenvolver as competências socioemocionais dele, construir esse espaço da escuta, porque isso não é natural em nós. Uma pergunta dessa, Anderson, automaticamente nós iríamos direcionar esse aluno logo para a coordenação e dizer assim, bom, isso não está na minha instância. E o convite é que, em equipe, sim, né? Muito pertinente o que você disse. Precisamos acionar a rede da escola, mas eu tenho que estar preparada para isso também. E competência socioemocional, ela é realmente desenvolvida a partir do momento que eu, professor, entendo a necessidade dela. Com certeza. Agora eu compreendi o sentido, né, que você coloca. Eu acho que o professor, às vezes, é o primeiro agente que vai ter contato com essa circunstância, né? E esse preparo é fundamental. Para que, né, as decisões que vão ser tomadas ali, né, não simplesmente encaminhar. Aí é uma isenção de uma responsabilidade humana. Não estou nem falando de cargo. A gente não está falando sobre a questão da profissionalização, né? Como você contextualizou no início, né? É uma isenção humana, né? De alguém que pode tocar numa outra vida humana, né? Que às vezes está pedindo socorro e ajudar. Né? Então, eu acho que é esse o caminho. Então, esse olhar e não apenas falar assim, não, isso aqui foge da minha alçada, não quero esse problema para mim. Não, isso é a amabilidade, né? Que podemos ter vários fundamentos para se pautar e aprender sobre o poder do amor, né? Posso buscar lá em Pedagogia da Autonomia, uma das exigências para se educar, Paulo Freire fala que é amor, né? Posso buscar na Bíblia Sagrada, posso buscar, né, na filosofia clássica, né? Posso buscar em Rubem Alves, posso buscar em vários grandes pensadores para nos inspirar, né? A educação tocar na vida de outra pessoa, né, tocar a vida de um ser humano, e o amor é
um princípio básico para que a gente possa fazer isso, né, de uma Sim. forma positiva, né? Então, muito legal essa reflexão sua, eu acho que muito pertinente para a nossa formação também. Ô Anderson, e só uma coisa que eu vou colocar, não vai existir. E além disso, agora, ela está, na verdade, como normatizada num documento internacional. Então, assim, hoje nós temos documentos internacionais que regulamentam a educação. Quando nós falamos da conferência que houve, né, ainda em 2019, para nortear os novos rumos da educação, a amabilidade e a resiliência, ela está dentro, na verdade, do próprio pensamento criativo, que é, né, uma das competências. Então, hoje nós temos um documento internacional norteando a necessidade de desenvolver, sim, essas habilidades que são chamadas de macrocompetências dentro da escola, né? E com o professor primeiro. Eu não, de tudo que eu estudo e que eu vivencio, eu não acredito que seja possível ensinar competências socioemocionais. Eu acredito que eu comunico o que eu vivo enquanto competências socioemocionais. Por isso que, primeiro, o convite tem que ser para o professor. É comigo. Sou eu que tenho que experimentar a escuta. Sou eu que tenho que experimentar a amabilidade. Sou eu que tenho que experimentar o erro que não deu certo, a resiliência. Sou eu que tenho que ser curioso. Sou eu que tenho que estar disposto a experimentar que pode ter uma árvore azul. E por que não ter? Sou eu que tenho que ouvir os pássaros. Sou eu que tenho que ouvir a minha família e me dar bem e falar bom dia para todo mundo. Porque a partir dessa minha postura, automaticamente eu vou comunicar isso. E aí, na escola, com os meus pequenos filósofos, como eu chamo eles, como os nossos alunos aprendizes, isso será, na verdade, não é um conteúdo, é uma prática cotidiana e diária, que ela passa a ter sentido quando eu vivo isso em mim, e aí também eu transcendo isso por todos os lugares onde eu estou. E tá encerrando, mas eu quero falar uma coisa, Anderson. Sabe por que as competências socioemocionais chegou na minha vida? Eu quero contar isso aqui para vocês. Porque eu vivi uma escola muito difícil, muito tradicional, e eu vivi uma escola onde eu estava em sofrimento. E por um momento, emocionada, eu vou dizer. Eu falei, eu não quero mais ser professora. Tô cansada. Tá difícil. E eu não queria mais ser professora. Eu pensei em desistir, prestar concurso do Banco do Brasil. Entende? Mas foi nesse momento que as competências socioemocionais chegam na minha vida. E eu realmente comecei a experimentar isso como sobrevivência dentro da escola. Eu acreditava que tinha que ter uma saída para aquilo que eu estava vivendo. Eu aprendi a dizer não para aquilo que eu não gostava de fazer, por exemplo, recortar EVA e fazer mural. Não tem coordenação motora. A Tainá é muito boa, posso ajudá-la, mas eu posso falar para os pais se for preciso. Então, assim, eu comecei, na verdade, com as competências socioemocionais, a encontrar o meu lugar na escola. E a minha vida mudou, e hoje eu sou uma professora feliz, porque realmente, hoje eu entendi o meu propósito na escola. O que eu estou, né, fazendo ali. Eu entendi o real sentido de ser professora da educação infantil, de estar com os meus alunos e de trabalhar com a formação de professores. Então, competências socioemocionais é, na verdade, propósito dentro da escola. É comprometimento pessoal para eu ser um professor humano e para ser um professor, na verdade, não melhor, mas feliz. Porque é aí que está a virada de chave. Eu tenho que estar na escola para ser um professor feliz. O meu aluno vai aprender quando ele me vê feliz. E feliz é autoconhecimento, letramento emocional. Falei disso com o meu coração. Incrível, Letícia, muito bom você ter compartilhado, né? Abrir seu coração conosco, acho que encerra com chave de ouro essa formação fantástica, com conceitos, com práticas, com reflexões, com emoção. A gente teve aqui um repertório muito importante para favorecer você, educador, pensar, né, do modo como que você pensa, pensar sobre suas emoções, como você sente, e o que você pode fazer para que, se aquilo está te incomodando de alguma forma, aquilo está te frustrando, talvez alguma experiência, tem coisas que você pode fazer e mover, né? Mover a chave de um trem, né? Vou até usar o exemplo lá do trem que a Letícia fez com os alunos, né? Quando você quer mover um trem do rumo dele, né? Tem uma chave que você puxa
e ele pega outro caminho. Tem coisas que a gente pode resolver que às vezes a gente está terceirizando, né? Sim. Tem coisas que às vezes, né? Tem coisas que a gente pode resolver. Então você viu aí o exemplo que a Letícia, ela fez uma tomada de decisão que transformou a vida dela. E por essa transformação ter ocorrido, hoje ela está preparada para falar sobre esse assunto com outros educadores. Por isso que ela está aqui, por isso que ela é palestrante, por isso que ela dá formações e alcança outras pessoas para falar, porque ela teve essa experiência. Sim. As experiências, não só... A gente não pode falar assim, a gente vive no mundo no país das maravilhas. Nós temos experiências ruins e boas, né? Não é só experiências boas o tempo todo. As crianças, elas têm sentimentos, passam por emoções ruins também. Essas experiências vão preparando a formação da personalidade, do caráter, preparando ela para entender, né, a relação da ética, da moral, as experiências ruins e boas, né? Não é só aquilo que vamos ter só experiências boas que não é isso. Pensa só numa brincadeira, pega-pega, uma brincadeira tradicional. Estamos no mês de agosto, né? Mês do folclore brasileiro, e o pega-pega como várias outras brincadeiras, é uma montanha-russa de emoções. De repente você está fugindo e você fica eufórico porque você está conseguindo correr mais rápido que o pegador, né? E você está vencendo, você fica muito feliz por isso. E de repente o pegador corre um pouco mais rápido que você e ele te pega. Vem uma frustração. Nossa, eu fui inferior, né? Não consegui fugir. E essa frustração às vezes dura 3 segundos, porque agora você se torna pegador e você vai correr atrás dos seus amiguinhos, né, para pegar eles, e você fica feliz de novo e com outro sentimento. É o desafio de você querer pegar o outro. Você tem uma outra missão na tua vida, né? E nesse meio do caminho, às vezes você pode tropeçar no chão e ralar o joelho. E você fica triste porque você está sentindo dor, às vezes chora, né? Mas aí seus amigos te estendem a mão e te colocam para brincar de novo. E aí você volta a ficar feliz, né? Então, uma brincadeira, uma experiência, uma interação, uma vivência do brincar é uma montanha-russa de emoções. Isso favorece muito nossa formação. A criança tem que brincar. Nós, adultos, devemos brincar para ter contato com emoções boas, moderadas, ruins, né? Porque todas elas são importantes para a formação humana. A formação humana perpassa o que é ruim, o que é negativo, e isso faz parte da vida. A vida é imperfeita e a gente precisa ter essas experiências para que a gente veja sobre perspectivas diferentes, né? Nossas experiências comuns. E a partir desses aprendizados, que somente quando eu olho, né, por trás, que eu consigo evoluir, né? Então, gratidão, Letícia, por você ter compartilhado um pouco da tua experiência e da tua vida. Obrigada. Tá? Você pode falar novamente. Isso, eu só quero dizer uma coisa, que na verdade o convite é para que isso não aconteça de uma forma de osmose, é estudar, é ler sobre competências, é seguir no Instagram, Facebook, pessoas que estão falando sobre isso, é conhecer aplicativos. Nós temos aplicativos, por exemplo, hoje do Instituto Ayrton Senna, que trabalha motivação com os alunos. Nós temos aplicativos de outros lugares, né, que trabalham as competências socioemocionais que o professor ver filmes que falam sobre isso. Então, é estar num lugar de querer aprender realmente, né, de desenvolver realmente essas habilidades. E esse hoje é o maior desafio do professor Anderson. E eu não vim aqui para apresentar um caminho, porque eu não acredito que competência socioemocional vem aqui e fala assim, é isso, isso e isso. Pelo contrário. Eu vim aqui para colocar a pedra no sapato de vocês. E para poder dizer, nós temos muito que aprender. Está só começando essa discussão na escola. Sim. E aí, como diz, né, José Morin, não existe um caminho, mas muitos caminhos. Só que só um método dá certo, que é realmente acreditar numa escola positiva e no papel desse professor que está articulando todos esses saberes para poder construir um novo espaço. Porque se também não falasse isso, né, Anderson? Parece que é assim, vamos desenvolver. Não, é estudar mesmo, professores. É ler sobre.
né? Seguir quem está falando, tudo bem? Eu queria colocar isso, porque é um convite para todos vocês, professores. Você é leitora do Mohan e fala, vou te provocar, existe receita pronta? Não, não existe. Para ele, na verdade, o que é importante para que qualquer receita possa dar certo é o olhar otimista para a escola, né? Então, assim, essa é a grande verdade, é o olhar otimista para o professor, é o olhar otimista para o meu aluno, para o meu aprendiz. Sim. Né? E aí nós vamos construindo todas as possibilidades, por isso que a vivência e a experimentação, né? Fantástico, Tainá. Fantástico. Eu vou passar a palavra para a Tainá, mas eu acho que estudar é importante e nos inspirar também é importante, né? A gente precisa abastecer nosso tronco e abastecer com nutrientes nossas raízes. Cuidar do nosso tronco, na verdade, né? Que os nutrientes vão pela raiz, vai para o tronco. Mas zelar pela saúde do tronco, estudando. E abastecer nossas raízes, né, com inspirações. E temos muitos filmes que tratam dessa relação professor-aluno, né? Sim. Então, por exemplo, né, Como Estrelas na Terra, que é um filme de um professor de arte que um aluno com dislexia, né, hiperatividade, faz a diferença. Então, está disponível nas plataformas digitais para vocês assistir. Meu Nome é Rádio é um filme excepcional, é o meu preferido. É uma história real. Professor de educação física na high school lá nos Estados Unidos. Um menino, um homem, na verdade, transitava ali ao redor da escola, né? Um deficiente intelectual. E ele acolhe esse garoto para ser auxiliar do time de futebol americano da escola. É sensacional. Fica a dica aí para vocês assistirem também. Tantos outros, né? Que conta essa história. Da minha área de educação física, né, tem Coach Carter, que é um clássico também, que conta um treinador, por meio do basquete, tira jovens da criminalidade, do uso de drogas, e é sensacional também. Então, esses filmes aí estão disponíveis nas plataformas e eles ajudam a inspirar, né, trazer essa motivação. Muito bom. Tainá? Ótima colocação, Anderson e Letícia. Realmente nós temos que se aprofundar, estudar. Então, aproveitando, né, essa oportunidade, vou apresentar alguns materiais do nosso portal, que os professores, né, têm a oportunidade de trabalhar dentro da sala de aula. Aqui é um livro que está disponível lá em materiais, é o Tagarelando Emoções. Então, o professor tem disponível as expressões e ao lado tem as perguntas disparadoras, né? O que você acha que a criança está sentindo? Por quê? O que poderia ter acontecido com ela? Quando você se sente assim? A mesma coisa que provocando a criança. Então, é um caderno repleto de expressões faciais aqui para a criança se identificar com as emoções. Vou mostrar outro material também riquíssimo que tem aqui. São os livros narrativos, né, que é a Chloe, numa enroscada, que trabalha a habilidade de empatia. Ele foi escrito pela nossa psicóloga Raquel Martins Sartori. Então, aqui é uma narrativa que vai trabalhar a empatia. Então, vocês têm a história e depois vocês trabalham como vocês preferirem dentro da sala de aula, provocando eles. E para finalizar, isso que eu estou trazendo só 3 exemplos, tá? Lá está recheado de materiais para vocês. Então, para se aprofundar, também tem um livro que se chama Ensinando Habilidades Sociais, né, às Crianças. Então, é um livro para os pais e professores. Então, você vai... o que eu preciso aprender? Como os adultos podem ensinar as crianças? Autocontrole. Como os adultos podem ensinar a expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade. Então, é um livro também completinho para vocês lerem
E se vocês quiserem, também pode disponibilizar para os pais, né, Anderson? Também é uma oportunidade para os pais terem acesso. É muito importante que os pais sejam parceiros também, né, nesse processo. E lembrando, Anderson, só para concluir aqui, que agora, né, nós do sistema de ensino Unifev, em todas as formações, vai ter um formulário para emissão de certificados. Então, para gerar o certificado, vocês precisam preencher todo o formulário no link que está aqui no chat. Anderson, quer falar alguma coisa? Muito bom. Só agradecer a participação, mais uma vez, aí da Letícia Semenzato, uma grande profissional, admirável, que trouxe grandes contribuições para a gente. Agradecer a participação de todos, né, a interação que vocês tiveram pelo chat. Então, a gente se encontra, né, na próxima live. Muito obrigado a todos. Obrigada, Letícia, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra. E obrigada a todos os professores que estiveram presentes aqui conosco. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau.